Olá pessoal, bem-vindos ao Lado B, a notícia com Brito Júnior. Hoje eu vou fazer uma avaliação a respeito da entrevista que foi feita no Jornal Nacional, ao vivo, com o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Lula jantou o Bonner. Jantou. A vida dos âncoras do principal telejornal do país não tem sido fácil ultimamente, não é mesmo? Depois do mau desempenho deles ao inquirir o Bolsonaro na segunda-feira, porque aquilo foi uma inquisição, né? E da boa, porém leve demais, entrevista feita com Ciro Gomes na terça-feira, William Bonner e Renata Vasconcelos prepararam um interrogatório para o Lula. Sim, parecia um distrito policial. Joga a luz em cima do suspeito. O resultado é mais um inquérito a ser arquivado, né? Como já aconteceu com tantos outros, só que na esfera judicial. À vontade, na bancada do Jornal Nacional, o ex-presidente deu boa noite apenas para Renata Vasconcelos. Repararam isso? Já para o William Bonner, Lula reservou risos de deboche várias vezes, enquanto o âncora fazia suas longas, discursivas, intermináveis perguntas. Parecia um coach falando. Parecia que ele dava uma palestra. Enquanto ele fazia essas perguntas, que todas elas, inclusive, foram respondidas de bate-pronto, o Lula ficava desse jeito assim na cadeira, meio virado de lado assim, olhando para ele e rindo. Vocês repararam? Essas coisas eu reparo. O Bonner não conseguiu quebrar o imenso telhado de vidro de Lula. E ainda teve que engolir a provocação das provocações. Sim, provocação das provocações, quando o ex-presidente previu o seguinte. Ele falou: Bonner, eu vou dizer uma coisa para você. Quando você não for mais o apresentador desse jornal aqui, é aí que você vai entender o verdadeiro significado de rei morto, rei posto. Nossa Senhora! Aí ele pegou pesado, mas com sutileza. Com sutileza. Foi uma sutil vingança, em tom filosófico, do político que o Jornal Nacional e toda a imprensa, de modo geral, massacrou na Lava Jato. Durante anos a fio, vocês vão lembrar disso, o cenário do telejornal exibia um duto de petróleo aqui, jorrando dinheiro sujo. Foi marcante, né, isso, porque era o cenário das notícias da Lava Jato. E diariamente o Jornal Nacional referendava as denúncias que partiam do então juiz Sérgio Moro. Por causa dessas denúncias, o Lula ficou mais de um ano preso na Polícia Federal em Curitiba. Só com a anulação das condenações por parte do Supremo Tribunal Federal, ele encontrou condições para concorrer de novo e retornar ao Jornal Nacional, à bancada do Jornal Nacional, a fim de dar o troco, olhando no olho dos seus principais críticos. E mais, a resposta provocativa do Lula foi dada no momento de incertezas vivido pela Globo, quando até a aposentadoria do próprio William Bonner está sendo discutida a boca pequena. Eu já falei disso aqui numa crônica anterior. De quebra, o Lula acabou por tabela vingando o seu maior rival, o Bolsonaro, que foi alvo da cara de deboche do apresentador na entrevista passada. Mas o ex-presidente também teve seus maus momentos, tá, gente? Como ao criticar a militância do seu próprio partido e depois afirmando ser a favor da politização política. Eu acho que aí o Lula errou. Mesmo assim, foram 40 minutos muito bem aproveitados. Eu diria, com respostas melhores do que as perguntas. E a sensação de que o favoritismo do Lula ainda faz sentido. E você, o que você achou da entrevista? Eu tenho certeza que você assistiu. Aliás, a audiência da entrevista do Lula ontem, na televisão,
Deu 1 ponto a menos do que o do Bolsonaro na segunda-feira passada. Mas foram as mais altas audiências da TV Globo esse ano, no telejornal, no Jornal Nacional. Coisa de 32, 33 pontos de média, com 37 pontos de pico. São milhões e milhões de brasileiros assistindo. Isso significa, olhando por um lado assim otimista, que as pessoas estão sim preocupadas com o voto, querem saber o que os candidatos têm a dizer e que gostariam muito de assistir um debate que deve acontecer domingo na Band. Porque somente ouvindo o que essas pessoas têm a dizer, a gente pode decidir para quem vai dar o voto. Mas o que você achou? Coloca aí. As entrevistas ao vivo, gente, podem ser inclusive melhoradas e muito, bastando para isso que os âncoras exercitem muito mais a arte de entrevistar. Entrevistar é uma arte. É como você jogar futebol, é como você jogar golfe, é como você fazer um determinado serviço. Quanto mais prática você tiver, quanto mais vezes você fizer uma entrevista ou várias entrevistas, ou entrevistar várias pessoas, melhor entrevistador você vai se tornar. Algo que não pode ser feito somente preso dentro do estúdio, numa bancada, lendo no TP. Os âncoras do Jornal Nacional precisam treinar mais, fazendo eles algumas entrevistas todos os dias com pessoas que estão relacionadas às pautas que eles colocam no ar. Sabe? Matéria de economia, vamos eles entrevistar um economista, matéria sobre futebol, vamos entrevistar alguém da matéria do futebol, matéria sobre qualquer assunto, vamos fazer entrevistas ao vivo também. Porque assim, quando chegar na hora de fazer as grandes entrevistas, eles já estarão em forma para fazê-las. Compreenderam? É isso. E eu vejo acontecer em todos os canais. Qualquer outra emissora de televisão, qualquer outro telejornal faz entrevistas ao vivo. Inclusive a própria Globo News. Se não tem uma pessoa de fora para entrevistar, é um comentarista entrevistando o outro. E isso é ótimo. Essa é uma prática válida, muito boa, que eu pretendo adotar aqui dentro do Lado B em breve também, mas eu ainda não tenho os recursos técnicos para isso, mas terei. Quem só faz entrevistas esporadicamente terá mais dificuldades para pegar o jeito. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Sabe qual foi, na minha opinião, a maior diferença entre os principais candidatos? O Lula e o Bolsonaro? É que o Bolsonaro age, opina, fala, como quem desconfia que vai perder a eleição. E o Lula fala sem ter certeza de que vai ganhar. Ou seja, está tudo aberto nas eleições 2022. A gente se fala na próxima crônica aqui do Lado B, a notícia com o Brito Júnior. Tchau.